Bom, gente, então, eu preparei um textinho aqui para a gente conversar um pouco sobre a flambagem, tá? Lá no texto, né, eu expliquei, dei definição do que seria coluna, tá? O que seria coluna. E essa definição é importante, tá? Porque a gente vai, vocês devem ter lido lá e percebido que a flexão não, a flambagem, ela ocorre em elementos comprimidos, tá? E esbeltos, que são denominados de coluna, tá? Então, toda coluna tem esse problema tem a possibilidade de sofrer essa flambagem, tá? Então, né, o que seria uma coluna? Seria todo elemento vertical, tá? Nem sempre vai estar posicionado verticalmente, mas vai ser todo aquele elemento que tem que está sendo submetido a uma carga de compressão, tá? Aqui do lado, aqui, ó, mostra até um tipo de elemento desse. Um tipo desse elemento, né? Uma barra aqui. E a gente tem isso nas nossas estruturas, que é o caso dos nossos pilares, tá? Às vezes a gente chama de pilar, às vezes a gente chama de coluna, tá? Então, a gente tem esse problema da flambagem. O que seria a flambagem? Seria a curvatura da minha barra, tá? Então, ao submeter essa peça à compressão, eu provoco uma tendência de curvatura dessa peça, que é o fenômeno da flambagem. E essa flambagem, ela é algo, tá, que a gente chama de instabilidade, tá, que é algo crítico, que a barra ela perde totalmente seu equilíbrio, tá? Eu mostrei, né, no arquivo que eu passei para vocês, os tipos de equilíbrio que existem, né, através da analogia da esfera. Então, se a gente tivesse uma esfera em algo, num vale, né, digamos assim, e eu colocasse a esfera aqui nesse vale e movimentasse ela voltaria para a mesma posição inicial. Concordam comigo? Né? Se ela tiver algo côncavo assim, né, e eu movimentar essa bolinha, ela vai subir, mas ela vai tender a voltar, né? Então, isso é um equilíbrio estável, tá? O que é um equilíbrio estável? Mesmo quando a peça ela é submetida a alguma carga, ela consegue retornar para o seu estado original, para a sua posição original. Isso é um equilíbrio estável, tá? Agora, se eu colocasse essa bolinha, essa esfera, em um morro, no topo de morro, se eu desse um peteleco nessa bolinha, essa bolinha ia descer o morro e nunca iria voltar para a sua posição original. O que significa isso? Isso significa uma instabilidade, um equilíbrio instável, né? A peça ela não consegue voltar para a sua posição inicial, tá? Então, a flambagem, né, quando a peça ela chega, né, nessa instabilidade, nessa flambagem, tá? Ela perde a sua estabilidade, ou seja, ela não consegue mais voltar para a sua posição original. E nas estruturas, a gente faz o dimensionamento e a verificação da peça sempre para a estrutura estável. Imagina, eu projeto um pilar, né, que é minha coluna, projeto minha coluna lá, né, para segurar, né, a viga que vem aqui, né, e a laje. Aí, assim que eu termino a minha estrutura, aí eu vejo que o meu pilar está fazendo isso aqui, Vai chegar um ponto que ele não vai suportar, vai ficar instável e vai derrubar a estrutura toda, vai levar essa viga e essa laje ao chão, vai levar toda a estrutura ao chão, né? Então, isso não é interessante para as nossas estruturas. A gente sempre pensa, projeta para uma estrutura estável. Então, é importante a gente entender essa flambagem para a gente não alcançá-la, tá?
Então, isso, né, essa deflexão lateral, né, que é justamente essa curvatura da peça, ela é denominada flambagem, tá? Uma coluna ideal, que foi até a pergunta que eu coloquei lá no estudo dirigido, é a coluna que a gente considera para fazer o cálculo da carga crítica, tá? Carga crítica, que é a última carga da peça entrar na instabilidade, antes dela flambar. Então, a gente dimensiona até chegar a essa carga crítica. Após essa carga crítica, a minha peça já está em instabilidade, já está flambando, não é mais interessante, tá? Então, o que acontece? Uma coluna ideal é uma coluna perfeitamente reta. Perfeitamente reta. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Existe peça, eu falo de modo geral, existe peça perfeitamente reta? Existe uma peça perfeita, retinha? Acredito que não. Eu também acho que não. Não, não existe, gente. Essa condição de coluna ideal é uma condição perfeita, tá? Por isso que o nome coluna ideal, tá? É de uma ideia. E ela simplifica os cálculos, tá? Mas na realidade, não existe coluna perfeita, perfeitamente reta, não existe essa coluna ideal, tá? Então, as nossas colunas, elas têm imperfeição, tá? Qualquer peça que a gente for projetar na engenharia, ela vai ter imperfeição. Infelizmente, gente, a gente vai fazer, é claro que a gente vai tentar o máximo possível deixar essa pecinha, né, alinhada, retinha. Mas a gente sabe que a gente não consegue algo perfeito, tá? Vai ter alguma imperfeição, né? Mesmo que muito pequena, mas vai ter, tá? Mas por que então, né? Vocês podem me perguntar, então por que a gente utiliza essa ideia de coluna ideal? Né? Eu falei que ela simplifica o nosso cálculo, tá? E também ela se aproxima muito da realidade, tá? Então, a gente pode utilizar essa ideia de coluna ideal, tá? Além, né, dela ser perfeitamente reta, tem esse caso aqui, que a carga ela é aplicada de forma centrada na seção transversal, ou seja, ela é aplicada no centroide da peça. Isso também é algo que a gente não consegue na realidade, tá? A gente não consegue aplicar a carga meiozinho certinho da peça. A gente não consegue aplicar a carga aqui no meio, tá? A gente faz o máximo possível para deixá-la bem no meio da peça, mas a gente não consegue. Por que não consegue? Devido à imperfeição da peça, porque a peça não é perfeitamente reta, tá? E também por causa do carregamento, né? A gente não consegue, na construção, né, conseguir alinhar, né, essa peça bonitinha, né, a carga bonitinha no meio do centroide. Isso é difícil também, tá? Imagina uma coluna. A coluna, ela vai receber essa carga de compressão aqui, ó. Essa carga de compressão aqui, deixa eu só mudar a minha caneta. Vou colocar aqui. Tá aqui. Então, essa carga aqui, ó, na coluna, ela é proveniente de onde? Ela é proveniente de uma viga, tá? Então, a gente concreta a viga em cima disso aqui. A gente nem centraliza essa viga, né? Porque dependendo, né, eu posso ter uma seção de viga dessa forma, né, 15 aqui de largura, e aí eu tenho um pilar com seção mais robusta, né, sei lá, 20 por 20, tá? Então, a viga, né, ela vai ficar com o seu menor comprimento aqui assim, né, só largura. Então, como que a gente vai centrar isso aqui? Vai deixar ela no meio aqui assim? Vai pensar na estética? Como é que é? Isso é difícil de controlar, tá? Então, a gente não consegue centrar bonitinho
essa carga na realidade, tá? Devido também à imperfeição da carga e também devido, né, às condições de projeto, tá? A gente não consegue deixar essa peça perfeitamente no meio da peça, tá? Mas, né, como a gente tenta o máximo possível, né, chegar próximo a essa condição, a gente pode utilizar esse conceito de coluna ideal, tá? Bom, então, tá? Outra coisa que vocês podem, né, utilizar aí para perceber o que é uma flambagem, tá? Eu não sei se eu coloquei isso no arquivo. É utilizando, né, uma régua, pegar uma régua e tentar curvar ela, tá? Então, se eu aplico uma carga de compressão aqui, ó, facilmente eu dobro ela, tá? E esse conceito de dobrar ela está muito relacionado com o tipo de material e também com a rigidez da seção transversal dessa peça. Porque perceba que quando eu aplico a carga, ela sempre flamba nesse lado aqui, ela não consegue flambar aqui para frente, né? Ela não dobra para frente, né? Que é a parte mais grossinha aqui, né? Ela dobra sempre assim, né? Ela não faz assim, né? Não consigo, né? Ela faz sempre assim. Por que ela vai sempre só para esse lado? Por causa da rigidez da seção transversal. Ué, que rigidez é essa? Essa rigidez vem lá da inércia, do momento de inércia, tá? Então, lembra lá, a gente tem o centroide da peça, né, que é o ponto central da peça, e a gente consegue calcular o momento de inércia em relação ao eixo X, que passa no centroide, e em relação ao eixo Y, que passa no centroide. Esse momento de inércia, ele mede a rigidez da peça, tá? Né? A rigidez quanto essa relação de dobra da peça. Então, se meu momento de inércia é menor, desse lado aqui, eu consigo dobrar essa peça muito facilmente, do que desse que tem um momento de inércia muito maior, tá? Então, por isso que no cálculo da carga, da carga crítica, tá? Carga máxima antes de ocorrer a flambagem, tá? Eu uso dessa forma um menor momento de inércia para a área da seção transversal, tá? Então, eu pego sempre o menor valor de momento de inércia. E utilizo também o módulo de elasticidade do material. Então, além dessa característica de rigidez da peça, eu tenho também a característica do material. Que tipo de material que é? Vai me dar um módulo de elasticidade, tá? Então, a carga crítica, ela é igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade E, vezes o menor momento de inércia da seção transversal, tá? Dividido pelo quê? Pelo comprimento de flambagem. O que seria esse comprimento de flambagem, né? Seria justamente, tá? Seria aqui, ó, nessa situação aqui, seria esse comprimento aqui, ó, da peça quando curvada, tá? E aí a gente chama de FL, que é o comprimento de flambagem. Seria esse comprimento depois que a peça, no trecho em que a peça ela tá curvada, tá? Então, esse seria o comprimento de flambagem, tá? Aqui, ó, nessa fórmula que eu passei para vocês, eu passei já a definição do comprimento de flambagem, tá? O comprimento de flambagem, o LF, ele vai ser o coeficiente de flambagem, que é o K, vezes o comprimento da peça, tá? Entre os apoios, ok? Então, é o comprimento da peça reto, né? Nessa situação reta aqui, entre os seus apoios. O que seria esse coeficiente de flambagem K aqui, tá? Esse coeficiente de flambagem K, ele está relacionado com a condição de apoio, tá? E com a quantidade, né, aonde que ele vai
curvar com aquele apoio, com aqueles apoios, tá? Então, eu passei uma tabelinha para vocês mostrando essas situações aqui, tá? Então, ó, nesse primeiro caso aqui, é uma peça, tá? É uma peça onde eu tenho um apoio, tá? Do segundo gênero, ó, do primeiro gênero, e um apoio do segundo gênero. Ou seja, um apoio fixo e um apoio móvel. Esse apoio aqui, eles chamam também de pinos, tá? É um apoio com pinos, tá? Seria um apoio, né? Seria uma situação biapoiada, tá? E nessa situação, a barra inteira curva. Ou seja, o comprimento total dessa peça, ela se curva por igual, tá? Por isso que o valor de K é 1 nesse caso. É 1. Porque o comprimento da peça entre apoio vai ser igual ao comprimento de flambagem, tá? Nessa segunda situação aqui, que é a situação de um apoio e um engaste, tá? Seria uma situação de engaste, tá? Eu tenho um engaste aqui nessa parte aqui e livre na outra extremidade. O que ocorre? Quando eu aplico a carga de compressão e ele começa a flambar, a curvar, o comprimento de flambagem aqui dobra em relação ao comprimento total da peça, tá? Então, o comprimento de flambagem é 2 vezes o comprimento da peça, tá? Porque, ó, se eu segurar aqui, né, minha régua e aplicar, tá vendo que ela dobra muito? Ela dobra bastante? Essa curva que ele dá, isso aí, né, esses valores de K, tá? São todos feitos em laboratório, tá? Em testes, ok? Então, esse comprimento que ele dá aqui, essa deflexão que ele faz aqui, é como se fosse 2 vezes o comprimento total da peça, tá? Então, por isso que tem essa parte aqui, ó, curvada aqui, ó, tá? Para dar a entender que é 2 vezes o comprimento da peça, tá? Isso é uma situação em que eu tenho um engaste em uma extremidade e livre na outra, tá? Então, um exemplo dessa situação, um poste, tá? Outra situação é quando eu tenho engaste e engaste. E aí, quando eu aplico a compressão, a tendência, deixa eu tirar meu braço aqui, tendência é fazer uma curvatura um pouco menor, tá? Então, aqui, ó, a gente já percebe, tá? Deixa eu chegar aqui, ó, a gente já percebe que esse trecho aqui não é um trecho que curva, nem esse trecho aqui, tá? O trecho que curva mesmo nessa peça é esse daqui, que é a metade do comprimento total da peça. Ou seja, multiplico aqui o valor de K é 0,5, tá? Para se obter a metade do comprimento da peça, a região onde ocorre a deflexão, a curvatura da peça, tá? O mesmo a gente observa nessa situação onde a gente tem um apoio aqui e um engaste na outra extremidade, tá? E aí, né, aqui curva, 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 chega nesse ponto aqui perto do apoio, a gente não vê, né, essa curvatura tão considerável, tá? Então, a gente tira esse pedaço, tá? A gente só considera esse trecho curvo aqui, ó, esse trecho curvo. Então, é como se eu multiplicasse 0,7, né, do comprimento total da peça, ou seja, o K vale 0,7, tá? Então, quando a gente vai calcular, tá, a carga crítica, a gente tem que analisar essa condição de apoio da peça para poder determinar esse valor, tá? Então, a gente vai precisar, né, do comprimento da peça total, tá, entre apoios, e o coeficiente de flambagem. Então, aquela tabelinha que eu passei para vocês, é importante consultar ela, tá? Para fazer essas verificações, ok? Dúvidas, gente, que vocês queiram perguntar?
Alguma coisa que vocês ficarem em dúvida? Não? Não. Então, ó, eu vou fazer um exercício aqui bem rápido a respeito da flambagem, tá? Então, ó, deixa eu passar para outra página. Tá aqui, ó. Ó, então aqui nós temos um elemento estrutural que é um perfil metálico, tá? Depois vocês vão ver isso mais claro, tá? O que seria um perfil metálico e tudo mais, tá? Ele é designado por W200 por 100, tá? Isso aqui é uma descrição, uma nomenclatura pro perfil, tá? De aço. E aí, esse perfil de aço, que está bem representado aqui, ó, ele é feito de um aço que a gente chama de A36, tá? E ele está sendo usado como uma coluna, tá? Ou seja, ele está sendo utilizado como um pilar, né? Que é esse trecho, essa estrutura aqui, tá? E ele tem 7,5 metros de comprimento, tá? Então, o comprimento total dele aqui é 7,5 metros, tá? Podemos considerar que a base, né? Que a base aqui dessa coluna está engastada. Então, eu tenho aqui, né, um apoio, um engaste, tá? E no topo está preso por um pino. Então, aqui no topo, aqui, eu tenho um apoio do primeiro gênero. Tem um pino, tá? Um apoio. Então, eu tenho essa situação de engaste e apoio, tá? Eu poderia até desenhar, tá? Essa coluna da seguinte forma. Opa! Da seguinte forma. Eu posso vir aqui, ó, desenhar esse pilar, né? Um esqueminha, fazer ele assim. Então, eu posso vir cá. Deixa eu ver se eu consigo girar esse, esse negócio. Aí, consegui. Então, eu tenho aqui um engaste, tá? Tem um engaste aqui. E eu tenho um apoio, tá? Um apoio do primeiro gênero, um apoio móvel, tá? Então, eu tenho essa situação, essa representação da minha coluna, tá? E aqui eu tenho uma carga, né, de compressão, uma carga P. E aí, o que o exercício... Só um momento. O que o exercício pede? O exercício pede para a gente determinar a maior força axial P que pode ser aplicada sem provocar flambagem. Ou seja, ele quer a carga crítica, tá? Sempre quando vocês se depararem com uma pergunta, ele determine a maior força axial, né, antes da flambagem. Ele quer a carga crítica, tá? Então, ele passou essas condições aqui para gente, tá? Passou o modo de elasticidade do aço, passou o momento de inércia para cada eixo da peça em relação ao seu centro de gravidade. Então, inércia em relação a X, inércia em relação a Y, e passou também uma tensão de flambagem, tá? E a área da seção transversal. Então, ele pediu, né, para a gente calcular essa carga, tá? Então, primeira coisa aqui, vou colocar minha caneta aqui. Primeira coisa aqui, quando eu calculo a carga crítica, P crítico, tá? Eu utilizo π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes o menor valor de inércia, de momento de inércia da seção transversal. E divido pelo K vezes o comprimento total da peça ao quadrado, ok? E aí eu pergunto para vocês, qual o valor de momento de inércia que a gente vai utilizar nessa situação? Qual desses dois valores aqui, ó, eu vou utilizar para determinar essa carga crítica? Y?
Exatamente, tá? Então, o I aqui, ele tem que ser o menor valor. Então, ele vai ter que ser o IY, ok? Então, o IY é o menor valor de momento de inércia. Ele é 36,6 vezes 10 à sexta, tá? Que é inferior ao momento de inércia em relação a x, que é 113 vezes 10 à sexta, tá? Então, eu vou usar o valor de I igual ao valor de momento de inércia em relação ao eixo Y, tá? Tá, ok. Então, isso aqui a gente já sabe o valor, né? Vou anotar aqui. 36,6 vezes 10 à sexta, tá? Milímetros a quarta, ok? O E, a gente já foi dado, né? 200 gigapascal. O K, qual que vai ser o nosso valor de K? Qual que vai ser o coeficiente de flambagem nesse caso? E aí, gente? 0,7? Isso, 0,7. Por que que não é 1? Alguém falou 1 aí. Por que que não é 1? Para ser 1, vamos voltar lá naquela tabelinha lá em cima. Para ser 1, eu tenho que ter uma situação biapoiada, ou seja, um apoio em uma extremidade e outro apoio na outra extremidade, tá? Um apoio, um pino aqui, né? Poderia ser um pino aqui, ou um apoio um apoio fixo aqui e um apoio móvel aqui em cima, tá? A situação que a gente tem é essa última situação aqui, ó. Extremidade engastada e a outra extremidade presa por pinos ou um apoio móvel, tá? Então, o valor de K é 0,7, tá ok? Então, é essa situação aqui que a gente tem, ok? Um engaste em uma extremidade, um pino na outra, um apoio do primeiro gênero, um apoio móvel, tá? Então, o K vale 0,7, ok? Então tá. Mas aí vocês podem me perguntar, com esse valor desse sigma aqui, dessa tensão aqui, ó. Quer ver? Essa tensão aqui, tá? Essa tensão, tá? É uma tensão de flambagem também, tá? Que aí seria a carga crítica dividido pela área. Ok? Mas vamos calcular a carga crítica por essa fórmula primeiro, depois a gente vê, né, esse valor aqui, tá? Vou apagar aqui. Então, deixa eu apagar. Deixa eu apagar aqui. Ainda falta, nessa fórmula aqui, o valor de L. Quanto que vale o L aqui nesse exercício? 7,5. Exatamente, vale 7,5, tá? Deixa eu colocar aqui, o L vale 7,5 metros, tá? Então, gente, observem as unidades, tá? Eu vou colocar aqui P crítico e vou colocar os nossos valores. Eu tenho π ao quadrado, π é o que a gente utiliza na calculadora, vezes o módulo de elasticidade, ele está em gigapascal, tá? Eu vou transformar em Newton por metro quadrado, tá? Então, vai ser 200. Como é giga, como tem esse G aqui, tá? Ele está sendo multiplicado por 10 a 9, tá? Newton por metro quadrado. Então, eu vou transformar tudo em metro, tá? Então, aqui, ó, quando eu for colocar a inércia, eu tenho que transformar esse milímetro a quarta em metros a quarta, tá? Como que eu vou fazer isso? Vai ser 36,6 vezes 10 à sexta. E aí, tá? Para transformar isso aqui em metros a quarta, eu tenho que multiplicar aqui
por 10. Deixa eu lembrar aqui. 3 elevado à quarta. Vai dar quanto aí, gente? 3 elevado à quarta. 12, né? Peraí. Não, peraí. 3 elevado a 4, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Se eu não errar. Deixa eu ver. 3 à quarta dá 81. É isso. Não. Eu falei errado. Desculpa. Vai ser, na verdade, é como se você pegasse 1000 e elevasse a quarta, tá? E aí vai dar... Esse 10 elevado a 7, Gal, não? 10 elevado a 7? É isso? Ué, Deixa eu porque como tá elemento quadrado, então só nisso vai 4 zeros a mais. E... Ah, não, acho que é 10 a 12. É 10 a 12. 10 a 12. 10 a 12. É 10 a 12, tá? É a menos 12. É isso que eu tô te falando. Porque o que a gente faz para transformar para metro, tá, gente? É uma dica que eu dou para vocês para fazer. Porque, assim, 1 milímetro, ó, 1 metro, ele equivale a 1000 milímetros, certo? E aí, se eu quero 1 metro a quarta, é como se eu pegasse esse 1000, e elevasse a quarta, tá? Na verdade, né, como eu tenho 3 zeros aqui, tá? É como se eu tivesse 10 na terceira, é só multiplicar 3 por 4, tá? Aí dá menos 12, tá? Por que menos 12? Porque eu tenho que dividir, tá? Esse 1000 a quarta por essa unidade aqui para eu transformar em metro, tá? Por isso que 10 a menos 12. Então, vocês podem guardar isso aqui. Toda vez que você for transformar uma unidade de milímetros a quarta para metros a quarta, só lembrar e multiplicar por 10 a menos 12, tá? Que dá certo, ok? E aí, você divide isso aqui tudo por K, que é 0,7, vezes o comprimento da barra, que é 7,5 metros. Isso tem que ser elevado ao quadrado, tá? Então, a gente vai ficar com essa expressão aqui, ó. Π ao quadrado vezes 200 vezes 10 a 9, vezes 36,6 vezes 10 a sexta, vezes 10 a menos 12. Vamos fazer esse cálculo, tá? Por partes. Primeira coisa que a gente vai calcular é essa parte aqui de baixo aqui, tá? Então, ó, a gente vai fazer essa multiplicação aqui, tá? E depois vai elevar ao quadrado, ok? Então, ó, eu vou ter aqui carga crítica, π ao quadrado. Deixa esse π por último, tá, gente? Vou ter aqui 200 vezes 10 a 9, tá? Não mexe nesse daqui. Newton por metro quadrado. Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó, de 10 a sexta vezes 10 a menos 12. Vai dar quanto aí? Essa multiplicação. Eu mantenho a base e somo os expoentes, tá? Então, vai ficar 10 a menos 6 metros a quarta, tá? Isso só para simplificar na hora de jogar na calculadora. Então, isso tudo dividido por 0,7 vezes 7,5. Isso dá quanto, gente? Isso vai dar 5,25 metros, tá?
Isso aqui, a gente ainda vai elevar ao quadrado. Ok? Ótimo. Então, a gente agora vai para a parte de multiplicar aqui, tá? Então, a gente vai multiplicar o 200 por esse 36,6, tá? Então, eu vou repetir o π aqui. Π ao quadrado. 200 vezes 36,6 vai dar 7.320. Ah, mas e esses 10? E esse vezes 10? Então, eu vou voltar com ele aqui, tá? Vou manter a base e somar os expoentes, tá? Eu posso fazer isso. Eu posso fazer uma multiplicação desses dois aqui, tá? E depois fazer a subtração dessas bases aqui, tá? Então, mantenho a base e subtraio o expoente. Então, 9 menos 6 vai dar 10 elevado à terceira, tá? E aí, eu faço aqui, ó, a multiplicação das unidades. Newton por metro quadrado vezes metro à quarta. Então, vai me dar Newton vezes metro ao quadrado, tá? Um metro aqui ao quadrado vai cortar com esse metro ao quadrado aqui. Vou descer mais um pouco aqui. Então, ó, eu vou levar isso aqui, ó, ao quadrado. Então, eu vou levar 5,25 ao quadrado. Então, eu vou ter um valor de 27,5625, tá? Metros ao quadrado, tá? Porque eu elevei essa unidade ao quadrado, ok? Então, agora eu consigo fazer a multiplicação aqui, né, de π ao quadrado vezes isso aqui, e depois fazer a divisão, tá? Ou eu posso pegar esse número aqui, 7.320 vezes 10 a terceira, e dividir por 27,5625, tá? E por último, multiplicar por π ao quadrado, tá bom? Então, ó, eu vou ficar com carga crítica igual. Eu vou fazer isso aqui direto, tá, gente? Eu vou pegar π ao quadrado, tá? Isso na calculadora. E vou multiplicar os 7.320 vezes 10 a terceira. E vou dividir por 27,5625. Então, eu vou ficar com o resultado de 2.621.152,08. Aqui, o metro ao quadrado vai cortar com esse metro ao quadrado, vai me sobrar Newton. Então, ok, né? Deu uma unidade de força. Então, é uma carga mesmo que eu estou calculando, tá? Então, deu esse número gigantesco. Posso transformar esse número em quilonewton. Como que eu faço isso? Divido por 1.000, tá? Então, dividindo esse valor por 1.000, eu vou chegar numa carga crítica de 2.621,152,08 quilonewtons. Ok? Então, essa é a minha carga crítica. Ok? Alguém achou um resultado diferente?
do que foi calculado aqui? Dúvidas? Dúvidas, gente? Não? Joinha com relação a isso? Uhum. Sim. Beleza. Então, ó, só lembrando aqui, agora eu vou mostrar para vocês a lista, tá? Deixa eu mostrar para vocês a lista. Então, isso aqui, tá? É o procedimento para determinar a carga crítica, ok? Agora, eu vou comentar sobre a lista de exercícios de vocês. Ô, Glau, Oi. é grupo de quantas pessoas para fazer essa lista? Olha, pode ser o mesmo grupo que vocês estavam antes, tá? Então tá. Se tiver alguma... Acho que teve gente que saiu, né, dessa disciplina, tá? Me comunique para eu alterar, colocar em outro grupo, tá? Eu acho que tinha 5 pessoas em cada grupo, se eu não me engano, tá? Ó, eu fiz uma lista de exercícios, tá? Que tem 3 exercícios, tá? A lista vale 10 pontos, tá? Vai ser entregue dia 10 de fevereiro. E aí, cada questão, essas questões que a gente viu, né, nesse mês de janeiro. Então, a primeira questão é sobre torção. A segunda questão é sobre flexão, tá? Para determinar... Olha só, não saiu a figura aqui, tá, gente? Tem uma figura aqui de uma viga. Eu vou mostrar a viga para vocês. Não saiu. Foi até bom eu ter visto isso, que eu vou corrigir. Então, ó, calcule a tensão normal e a tensão cisalhante, tá? Igual aquele exercício que eu passei para vocês como atividade de fixação, tá? Lá no CIGA, tá? Só que é uma viga biapoiada. Vou mostrar ela aqui depois. E o último exercício é esse de flambagem, tá? Para calcular P crítico, ok? Então, ó, essa primeira questão aqui, ó, eu tenho um eixo circular, tá? AB, né? Esse eixo aqui, que tem diâmetro interno de 12 milímetros e diâmetro externo de 18 milímetros, ou seja, uma seção vazada. Para o carregamento indicado, para essa torção aqui indicada, calcular o valor máximo da tensão de cisalhamento e o giro relativo da seção transversal B em relação ao engaste A, tá? E aí passou os dados. Como que vocês vão fazer esse exercício, tá? Já falo de antemão que, né, nessa extremidade aqui, como ela tá livre, eu não tenho torque aqui, tá? Então, né, se a gente fosse fazer o equilíbrio, a gente teria um torque apenas no engaste, tá? Que seria oposto a esse torque que tá aqui. Então, esse torque aqui é um torque TAC, né? E ele vai ser... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Esse torque... Deixa eu apagar que ficou bem ruimzinho. Esse torque TAC, tá? TAC, ele vai ser igual ao torque que está sendo aplicado aqui nesse eixo, tá? Nesse trecho aqui, ó, esse torque que existiria aqui, tá? Que eu chamaria de torque CB, ele é 0, tá? Por isso que o torque TAC é igual a esse torque aqui, ó. Perfeito? Então, eu vou calcular a tensão de cisalhamento máxima, tá? Com esse valor de torque de 4.600, tá? Então, eu vou utilizar a fórmula
torque máximo vezes o diâmetro maior, né, mais externo, menos o diâmetro interno, dividido por G vezes, né, o módulo de inércia polar dessa seção, tá? Então, eu vou calcular a tensão cisalhante máxima por essa fórmula. Lembrando que eu tenho que calcular esse momento de inércia polar, tá? Esse J, ok? Né? Para essa seção vazada. E depois eu vou calcular, né, a rotação, que ele pede o giro relativo, tá? E esse giro relativo, ele vai estar relacionado com esse torque aqui, ó, tá? Então, novamente, eu pego, né, o valor de T, multiplico pelo comprimento do trecho AC, tá? Tem que ser essa região aqui, ó, esse comprimento aqui, ó. Ok? Dividido por J, tá? Que é o modo de inércia polar dessa seção. Então, eu só vou calcular esses dois aqui, tá? O segredo da questão é justamente, né, esse TA ser igual ao T e esse TCB, né, que é nessa extremidade livre, não existe, ele é zero, tá? Então, eu vou utilizar esse valor de T aqui para fazer o cálculo da tensão cisalhante máxima e do giro relativo, tá? Então, é essas duas fórmulas que eu vou utilizar. Nesse cálculo aqui, aí eu vou mudar de tela, que a minha figura está na outra tela. Eu vou colocar. Esse cálculo aí, ele está aqui, ó. Calcule a tensão normal e a tensão cisalhante nos pontos I, J e K. É similar àquela questão que eu passei como atividade de fixação, tá? Então, o que que acontece? Aqui, né, eu tenho essa carga de 120 newtons, tá? Nessa viga biapoiada. E a região onde eu quero que vocês calculem essas tensões é essa aqui, ó, tá? Que tá a 2 metros desse primeiro apoio, ok? Então, o que que eu posso fazer? Eu preciso determinar para essa seção, que eu posso chamar de seção S, o momento fletor e o esforço cortante. Então, né, dessa seção, eu preciso calcular esses esforços. O que que eu faço? Determino as reações de apoio, tá? Chama aqui de apoio A, chama aqui de apoio B. Determina essa reação aqui VA, tá? Porque a gente já sabe que HA é 0. Determino esse HA aqui. E aí, o que que eu faço? Eu determino o valor, né, dessas solicitações nessa seção S que está a 2 metros, tá? Então, eu posso analisar a esquerda ou a direita dessa seção, tá? Então, eu vou calcular um M, tá? Levando em consideração ou a esquerda da estrutura ou a direita da estrutura e o valor de V, tá? Esses valores que vocês calcularem para essa seção, tá? Vocês vão utilizar no cálculo da tensão normal e da tensão cisalhante, tá? Então, vocês vão calcular para o ponto I, para o ponto J e para o ponto H. Lembrando que a tensão normal no ponto J, ela é 0, tá? A tensão normal. A tensão cisalhante no ponto J
ela é máxima. No ponto I, a tensão normal é máxima. Máxima, porém, ele tem um valor negativo. E a tensão cisalhante nesse ponto é zero, tá? Aqui nesse ponto aqui, a tensão cisalhante é zero. E aqui em H, eu vou ter também a tensão normal máxima, porém positiva. E vou ter a tensão de cisalhamento nula. Ok? Então, aqui no ponto I, vou ter uma tensão normal máxima, porém negativa, porque eu vou pegar esse valor de 0,3 aqui, que é o valor de Y, negativo, né? Porque ele está abaixo do eixo Y, né? O eixo Y começa aqui, ó, e vai para baixo, tá? Então, o valor da tensão normal, ele é negativo. E a tensão cisalhante nesse ponto é zero. No ponto J, eu tenho uma tensão normal nula, que é onde ocorre a mudança, né, de tensão, de compressão para tensão de tração, tá? Então, a tensão normal é nula. E a tensão cisalhante, ela é máxima, tá? É nessa região aqui que ocorre a tensão cisalhante máxima. E no ponto H, eu vou ter uma tensão normal máxima, tá? Utilizando o Y positivo, que é 0,3, tá? E vou ter uma tensão cisalhante nula, ok? Então, nesse exercício, tá? Vocês basicamente, vocês vão fazer isso, tá? Tem que calcular a inércia da seção, tá? E tem que calcular o momento estático Q, ok? Tem que fazer esse cálculo desses dois aqui. A última questão, só para encerrar, tá, gente? Só para encerrar aqui. A última questão da lista é essa questão que a gente fez aqui em sala, tá? Que é com relação à carga crítica, tá? Vocês vão determinar a carga crítica. Aqui, ó, eu já passei o valor de K para vocês, tá? Aqui tem o valor do módulo de inércia. E aí, vocês vão precisar calcular o valor de I, tá? Que é o módulo de inércia, ok? Então, o valor de I vai ser para uma seção... Opa! Travou aqui. Vai ser para uma seção circular. Vai ser para uma seção circular vazada, tá? Então, vocês vão calcular o módulo de inércia para uma seção circular vazada, tá? Esse módulo de inércia é dado como π D externo a quarta menos D interno a quarta dividido por 64, tá? E aí vocês calculam a inércia, vai ser essa inércia que vocês vão utilizar para calcular o P crítico, tá? Então, esse exercício é só para calcular o P crítico, ok? Aqui já tem o comprimento da peça, que é 3,6 metros, tá? Então, nesse exercício, vocês vão precisar fazer, além do cálculo do P crítico, o cálculo da inércia, certo? Então, ó, é isso com relação a essa lista de exercícios. Vou postar lá para vocês hoje. Vou fazer alguns exercícios para vocês em vídeo e vou mandar, tá? Relacionado com essa lista aí, ok? Então, gente, é isso. Até mais. Boa semana para vocês aí. Até a próxima aula, gente. Tchau, Glau. Boa semana para você. Tchau, para você também. Tchau, Gal. Obrigado. Tchau, gente. Até mais. Obrigada. De nada. Tchau. Agora.